que um romance pode aproximar alguém de Deus? Ou é perda de tempo ler ficção cristã quando temos a Bíblia? Você sabia que a ficção cristã tem conquistado um espaço cada vez maior nos últimos anos? E você quer saber por quê? Então vem comigo, eu sou a pastora Sueli Jerep e este é o canal Tudo de Deus especialmente para você. Se inscreva neste canal, dê o seu like, comente e compartilhe. Agora vamos lá. Embora esse gênero não seja novo, ele está vivendo um verdadeiro momento de renovação e crescimento. As editoras têm investido cada vez mais nessa área. Novos escritores, muitos deles bastante jovens, como Sara Guzella, idealizadora da FEFIC, vem surgindo e conquistando leitores ao lado de nomes consagrados como C.S. Lewis, Tolkien, Francine Rivers, Marilynne Robson, e tantos outros. Esse crescimento ficou muito evidente nas Bienais do Livro, na Feira de Ficção Cristã e Cultura, a FEFIC, e também na Expo Cristã. Eu estive na FEFIC e na Expo Cristã no ano passado e pude perceber bem de perto o quanto esse segmento cresceu e como tem despertado o interesse principalmente dos jovens. E isso acontece porque a ficção cristã tem construído histórias envolventes, personagens marcantes e temas profundos fundamentados em princípios e valores cristãos. O mais interessante é que ela tem conseguido conquistar não apenas leitores cristãos, mas pessoas de diferentes crenças, justamente pela qualidade de suas narrativas. E há opções para todos os gostos. No romance cristão, por exemplo, encontramos histórias de amor que refletem valores bíblicos. Uma das maiores representantes desse gênero é Francine Rivers, autora do famoso romance Amor de Redenção, inspirado pela história do profeta Oséias. Também encontramos Marilynne Robson, autora de Gilead, vencedor do prêmio Pulitzer, e Alan Levi, com o emocionante romance Os Retratos de Golden. Aliás, eu adorei esses dois livros e pretendo fazer uma resenha completa deles em outro vídeo. Então fica aí o convite para vocês, não percam. Outro gênero muito querido é a fantasia cristã. São histórias imaginárias repletas de simbolismos espirituais, que comunicam com certeza grandes verdades de fé. O grande nome desse estilo é Lewis, com a inesquecível série As Crônicas de Nárnia. Mas Lewis foi muito além da fantasia. Ele também escreveu obras de ficção e ficção teológica, como Cartas de um Diabo e o Seu Aprendiz, O Grande Divórcio e Até que Tenhamos Rostos. Livros que continuam desafiando e edificando leitores no mundo inteiro. Existe ainda a ficção escatológica, formada por narrativas inspiradas nas profecias bíblicas e nos acontecimentos relacionados ao fim dos tempos. O exemplo mais conhecido é a série Deixados para Trás, escrita por Tim LaHaye e Jerry Jenkins. E não podemos deixar de mencionar um dos maiores clássicos da literatura cristã, O Peregrino, de John Bunyan. Essa obra-prima da alegoria cristã retrata a jornada do cristão rumo ao céu. Cada personagem, cada lugar, cada desafio representam profundas verdades espirituais. Inclusive, eu já falei sobre esse livro aqui no canal. Vale muito a pena assistir depois. E perceba como esse é um dos aspectos mais fascinantes da boa ficção cristã. Ela não comunica a verdade apenas por meio de discursos, mas através de personagens, conflitos, escolhas e jornadas. Assim como Jesus ensinava por meio de parábolas, muitos autores conseguem transmitir verdades profundas, contando histórias que envolvem o leitor emocionalmente. E talvez seja justamente por isso que livros como Peregrino, O Grande Divórcio, Gilead e O Senhor dos Anéis continuam impactando gerações.
Essas obras despertam a imaginação, enquanto conduzem o leitor a refletir sobre pecado, graça, redenção, esperança, santidade e o próprio caráter de Deus. Agora imagine um livro que oferece aventura, emoção, suspense, beleza, imaginação e, ao mesmo tempo, torna conceitos bíblicos mais fáceis de compreender e de lembrar. Não é maravilhoso? As parábolas de Jesus nos mostram exatamente isso. Elas eram histórias simples, criadas para comunicar verdades eternas. E essa estratégia dialoga com a maneira como Deus criou a mente humana. Diversos estudos na área da educação e da neurociência mostram que aprendemos e memorizamos melhor quando uma verdade é apresentada dentro de uma narrativa. As histórias permanecem conosco, elas despertam emoções, geram identificação, criam empatia, facilitam a compreensão de conceitos difíceis e fazem com que ensinamentos profundos sejam lembrados por muito mais tempo. Por isso, tantos leitores afirmam que através das histórias e dos personagens conseguem se conectar mais profundamente com a mensagem e aplicar seus ensinamentos à vida diária. Essa é uma das razões pelas quais considero a ficção cristã tão relevante. Outro benefício frequentemente mencionado pelos leitores é o impacto emocional. Em tempos de ansiedade, medo e sofrimento, essas histórias costumam trazer consolo, esperança e lembrar que Deus continua presente mesmo quando tudo parece escuro. Além disso, a leitura de ficção estimula a imaginação, amplia o vocabulário, fortalece o pensamento crítico, exercita a criatividade e mantém a mente ativa. Educadores também destacam que a ficção costuma ser uma excelente porta de entrada para o hábito da leitura, especialmente entre crianças e adolescentes. E quando elas crescem, lendo histórias que exaltam coragem, fé, perdão, esperança e redenção, esses valores acabam influenciando sua formação emocional e espiritual e sua maneira também de enxergar o mundo. Por isso, eu acredito que vale muito a pena ler ficção cristã. É claro que existem críticas, alguns dizem, é melhor gastar tempo apenas lendo a Bíblia. Outros alertam, algumas obras apresentam interpretações teológicas discutíveis. E de fato, isso pode acontecer. Por isso, precisamos ler com discernimento. A Bíblia deve continuar sendo sempre nossa autoridade máxima. Nenhum romance, por melhor que seja, substitui a palavra de Deus. Mas quando uma obra é fiel aos princípios bíblicos e comunica valores como esperança, redenção, graça, perdão e amor, ela pode se tornar uma excelente ferramenta para fortalecer nossa fé e ampliar nossa compreensão da verdade. Afinal, a ficção cristã não substitui a Bíblia, ela aponta para a Bíblia. E essa é uma grande diferença. Agora eu quero saber a sua opinião. Você já leu algum livro de ficção cristã? Qual foi o seu favorito? Escreva aqui nos comentários, eu vou adorar conhecer suas indicações. Se esse vídeo foi útil para você, deixe o seu like, compartilhe com outras pessoas, inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos. Um grande beijo no seu coração e nos vemos no próximo vídeo.